A Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio da reitoria, divulgou uma carta aberta sobre aquela questão que eu abordei ontem aqui. Estávamos justamente esperando uma manifestação formal e oficial da UFES por parte da reitoria. O reitor foi diretamente envolvido no episódio para saber qual era a versão da instituição e se aquilo realmente se confirmava, porque se confirmando é algo gravíssimo. Pessoas quererem intimidar dentro da universidade a própria reitoria em defesa do seu posicionamento político, com agressividade, com arrogância, com desrespeito à educação e à democracia, não dá para aceitar. É um alerta que vale não só para a universidade, mas para a sociedade como um todo. E foi isso que a reitoria fez através dessa carta aberta, divulgada ontem, que eu vou ler aqui, pelo menos trechos. A reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana torna público à comunidade universitária e à sociedade que, nos últimos dias, pessoas e grupos que se identificam com ideias de ultradireita têm agido de forma agressiva na tentativa de atacar a liberdade de expressão, que historicamente emana do ambiente autônomo e crítico da universidade. Essas pessoas agem de forma intimidatória, autoritária e agressiva. Já realizaram 2 tentativas de destruição da faixa. E faixa? O motivo da discórdia é justamente uma faixa colocada pela Associação dos Docentes, Associação dos Professores da Universidade Estadual de Feira de Santana, contra Bolsonaro. É uma faixa com aquele fora Bolsonaro clássico, né? Então, os bolsonaristas reprovam. Estão no seu direito de reprovar e de questionar a colocação dessa faixa num prédio que é público, numa universidade que é pública. A alegação é essa. Epa, peraí. É tipo Estado laico. A igreja não pode... O Estado não pode tomar partido de igreja, então o Estado também não deveria tomar partido de posição política. Não é o Estado, é claro, que está tomando partido, mas uma instituição do Estado, que é o prédio público da universidade, está sendo usada por uma vertente política. Isso é questionável. Isso pode ser objeto de questionamento tranquilamente. Agora, o problema é a forma como isso se faz. Intimidação? Não pode. Mas foi isso que, segundo a reitoria, aconteceu lá na UFES. Essas pessoas agem de forma intimidatória, autoritária e agressiva. Já realizaram 2 tentativas de destruição da faixa, inclusive na noite de ontem, quando 2 homens adentraram a secretaria do gabinete da reitoria, constrangendo servidores com gravação de imagem em celular, enquanto faziam inquirições sobre a faixa. O reitor corretamente exigiu que eles desligassem os celulares. Palhaçada é essa? Essa é parte do sistema de intimidação deles. Gravar as coisas no celular como defesa é justíssimo, é legítimo, é um benefício enorme que a tecnologia trouxe. Agora, usar o celular para intimidar, aí é o lado oposto da história. E não é dessa forma que é para ser feito. A universidade não está lá para dar satisfações a eles, se eles não sabem sequer ter a educação de fazer uma contestação. O reitor, então, disse para eles que vê a exibição da faixa como um exercício do direito à livre manifestação sindical e de liberdade de expressão. Ponto. Então, ótimo. Vamos arranjar pessoas que coloquem uma faixa pró-Bolsonaro. Os da direita poderiam fazer. Mas talvez os da esquerda fossem lá e dissessem, não, bora arrancar a faixa, não pode aqui também. Está errado, mas poderia ter esse desdobramento.
aí a história já mudava o foco. Agora, não é os 2 artistas, ou os 4 que estiveram lá, porque havia 2 que foram ao gabinete da reitoria, e 2 outros estariam num carro esperando por eles. Não é eles chegarem e dizerem, eu não quero, eu não gosto e vou arrancar. E foi o que fizeram quando deixaram o gabinete da reitoria. Foram lá retirar a faixa. E aí sim, segue o alerta da carta aberta da universidade para esse tipo de comportamento. E não tem a ver só com a faixa da UFES. Tem a ver com tudo que a gente está passando e está vivendo no Brasil. É crucial dizer para a sociedade que, diz a carta, estamos diante de algo mais sério do que uma singela implicância com uma faixa. É preciso denunciar que estamos diante de um caso que nos serve de alerta para a existência em nossa sociedade de grupos de extrema-direita que atuam politicamente com ódio aos que pensam diferente, se tornaram sectários quanto às suas ideias, a ponto de não admitir manifestações de opinião que os desagradem. Quando violam o espaço da universidade, instituição consagrada na Constituição Federal como campo do livre pensar e da livre manifestação, e tentam calar a grafia de uma faixa, isso é um sinal evidente do perigo que representam para a universidade e para a democracia. Se tiverem o poder, lutarão pela negação da ciência, calarão debates importantes na sociedade e nas salas de aula, demonizarão os que defendem outras ideias e intimidarão qualquer forma de liberdade de pensamento, tentarão subjugar o poder judiciário e confrontarão sua independência e se apropriarão do aparato de segurança pública para impor pela coerção suas ideias na vida cotidiana da sociedade. Terão, enfim, rasgado a nossa Constituição Federal. E conclui, é a porta da barbárie se abrindo. E aí eu não posso concordar mais do que já concordo. É isso que está acontecendo. É isso, essa mensagem que essas pessoas arrogantes e agressivas estão passando. Infelizmente, nem todos os que nem fazem parte de grupos e de movimentos assim não defendem isso, mas acham que está tudo bem, que há um exagero, que não é bem assim, que isso não vai piorar. Mas vai piorar, porque eles estão dando demonstrações muito claras de como agem, de como pensam, de como querem que sejam as coisas. Existe esse tipo de postura na esquerda? Já existiu muitas vezes e continua a existir. Mas hoje, no momento, quem tomou a dianteira desse tipo de ação foi a direita. Se essas ações não forem coibidas dentro das formas legais e também por meio do voto, a gente vai mergulhar nisso. E daqui a pouco estão caçando o livro dentro da sua casa, dizendo que você pode ler ou não pode. E outras tantas e tantas e tantas coisas. Prisões arbitrárias, torturas e mortes. Porque esse é o caminho de toda a ditadura. E a ditadura começa com essa repressão ao pensamento das pessoas. Os artistas, porém, que lá estiveram a fazer esta ação, dizem que não foi nada disso. Tá aí, ó, barbudinhos, né? Até com uma pinta assim de petista, né? Normalmente o pessoal de barba é da esquerda. Disseram que é mentira da reitoria, que não foi assim. Mas, depois de todo blá blá blá, eles alegando aí ao Acorda Cidade, ouvidos pelo repórter Paulo José, não sei por que estão posando aqui em frente ao prédio da prefeitura, é que o pessoal fica por ali, né? Circulando ali no centro da cidade. Aí sabe que a imprensa também é encontrada lá e tudo, e aí talvez tenha sido só por isso. Mas depois de todo blá blá blá, a alegação de que eles agiram de forma civilizada, educada, que eles foram ter uma conversa, questionar tranquilamente,
Eles terminam dizendo, essa parte que está aí destacada em verde: eu desafio a ele mostrar essas imagens que a gente fez isso. Isso o quê? Essa postura agressiva e a retirada da faixa. Ora, vocês, mocinhos, chegaram gravando com o celular. Mostrem vocês a imagem que vocês gravaram, mostrando que foram educados, cordiais na abordagem, que estavam ali apenas fazendo uma argumentação tranquila. Mostrem vocês as imagens. Desmoralizem a acusação da reitoria, portanto. O caminho que vocês escolhem não é o caminho que possa ser aceito pela sociedade. E existem outros caminhos, existem outras opções. E até mesmo dentro do seu grupo, a outra opção e a opção correta foi adotada. Está aí uma matéria do Bahia Notícias, reproduzida pelo Acorda Cidade, que a coligação de Bolsonaro pede retirada de faixa com fora Bolsonaro na UFS. Com a mesma alegação. Aí a foto, olha, o ônibus entrando, o pessoal inclusive está no momento de manifestação aqui pró-Lula. Suponho, né? Porque está todo mundo aí de camisa vermelha, de bandeiras. E a faixa lá em cima, fora Bolsonaro, a DUFS. Então a coligação do Bolsonaro diz: se caracteriza como propaganda eleitoral negativa em bem público. Além disso, o uso de faixa que revela efeito outdoor também estaria vedado pela lei. Entendeu como é que é? Como é que é o nome dos bonitões aqui? Erivaldo Lima dos Santos e Daniel Marques. É assim que se faz. Vai ao recurso legal. Existe a justiça. Se vocês escalarem nessa progressão de autoritarismo, não desmantelarem a justiça, que já não é uma maravilha no Brasil, a gente tem a justiça para recorrer. Foi o que fez a coligação do Bolsonaro. Alguém vai julgar e decidir. Pode ou não pode ter a faixa lá? Não pode? Tira. Esse é o caminho. Não é chegar afrontando com o celular, gravando e querendo dar uma de vale o mais forte, vale o mais agressivo, vale o mais violento, vale o mais intimidador. Por aí não. Por aí não faz, não. Por aí fica mais difícil e pior para todo mundo.